Olá e bem-vindos ao ATEC. Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios estratégicos e militares mais intrigantes da atualidade, longe dos mares onde os navios de guerra costumam dominar. Imagine um dos desertos mais inóspitos do planeta. Uma imensidão de areia e rocha se estende até onde a vista alcança. E, ainda assim, no meio dessa paisagem árida, surgem estruturas gigantescas. Réplicas em tamanho real de navios de guerra, símbolos do poder naval dos Estados Unidos. Estamos falando do deserto de Taklamakan, no noroeste da China, onde o Exército de Libertação Popular, EPL, criou um campo de treinamento único, expondo deliberadamente aos satélites enormes alvos militares para exercícios. Mas por que a China construiu esses gigantes de aço no meio do deserto? O que se esconde por trás dessa instalação em um ambiente tão hostil? A resposta nos leva ao centro de um projeto militar, que revela as ambições estratégicas chinesas e as crescentes tensões na região da Ásia-Pacífico. Trata-se de uma demonstração de força e de um laboratório de guerra de alta tecnologia que busca redefinir o equilíbrio do poder naval mundial. O deserto de Taklamakan, um dos maiores desertos de areia do mundo, ocupa milhares de quilômetros quadrados na região chinesa de Xinjiang. Foi ali, onde a natureza parece mais hostil a qualquer atividade, que imagens de satélite revelaram enormes estruturas, reproduzindo com impressionante precisão o formato e as dimensões de um porta-aviões da classe Gerald R. Ford e de um destroyer da classe Arleigh Burke, dois dos principais navios da Marinha dos Estados Unidos. Nessas estruturas não são simples cenários. Elas fazem parte de um sofisticado complexo de treinamento militar. As imagens também mostram dezenas de postes metálicos distribuídos ao redor das réplicas, e especialistas acreditam que esses dispositivos funcionem como sensores ou refletores de radar, simulando a assinatura eletromagnética de navios reais que navegam em alto mar. O objetivo é claro: criar alvos extremamente realistas para testar a capacidade do exército chinês de atingir navios de guerra modernos durante operações reais. Para tornar a simulação ainda mais fiel à realidade, os engenheiros chineses foram além. Trilhos ferroviários foram construídos ao redor dessas estruturas, formando curvas inesperadas em meio ao terreno plano do deserto. Esses trilhos permitem movimentar as réplicas, simulando as manobras de evasão realizadas por porta-aviões e destroyers durante operações militares. Essa capacidade é fundamental, pois atingir um alvo parado já não é o suficiente para validar a eficácia dos sistemas modernos de mísseis. O treinamento contra alvos móveis oferece uma plataforma muito mais realista para testes de armamentos. No centro dessa estratégia de simulação, encontra-se um míssil que desperta grande preocupação entre os militares americanos, o Dongfeng 21D, DF-21D, conhecido como assassino de porta-aviões. Esse míssil balístico foi desenvolvido especificamente para destruir alvos móveis em alto mar, especialmente porta-aviões, algo que sistemas convencionais sempre tiveram dificuldade em fazer. O funcionamento do DF-21D é altamente sofisticado. Após o lançamento, o DF-21D segue uma trajetória balística de grande altitude, característica desse tipo de armamento. Porém, durante a fase de reentrada na atmosfera, entra em ação sua principal inovação. A ogiva possui capacidade de manobra própria, tecnologia conhecida como Maneuverable Reentry Vehicle, ou MARV. Graças a esse sistema, a ogiva consegue corrigir sua trajetória durante a descida, ajustando o curso para atingir com precisão um alvo naval em movimento, mesmo após o término da sua propulsão. Capaz de atingir embarcações a até 1.500 km da costa, o DF-21D tem potencial para alterar significativamente o equilíbrio militar na região da Ásia-Pacífico. E isso torna mais vulneráveis os porta-aviões americanos, considerados a principal ferramenta de projeção de poder dos Estados Unidos ao redor do mundo. Para compreender a importância dessas réplicas, é necessário analisá-las dentro do contexto geopolítico atual, marcado pelo aumento das tensões entre China e Estados Unidos. O Mar do Sul da China é um dos principais pontos de atrito. Pequim reivindica praticamente toda a área marítima, constrói ilhas artificiais e militariza recifes. Reivindicações contestadas por diversos países vizinhos como Filipinas, Vietnã e etc. A Marinha Americana realiza regularmente operações conhecidas como Liberdade de Navegação, FONPS,
destinadas a contestar essas reivindicações e reafirmar o direito internacional de passagem. Ao mesmo tempo, a questão de Taiwan continua sendo o ponto mais sensível da relação entre os dois países. A China considera Taiwan uma província rebelde que deve ser reunificada ao território chinês, inclusive pela força se necessário. Já os Estados Unidos, por sua vez, mantêm apoio à capacidade defensiva de Taiwan por meio da Taiwan Relations Act e preserva uma presença naval significativa na região. Nesse contexto, as réplicas construídas no deserto permitem à China simular possíveis cenários de guerra contra forças navais estrangeiras, especialmente operações destinadas a neutralizar grupos de porta-aviões americanos em caso de conflito envolvendo Taiwan. Na instalação de Taklamakan faz parte de um esforço muito maior de modernização e expansão das forças navais chinesas. Em apenas cerca de 15 anos, a China passou de uma marinha costeira relativamente modesta para a maior marinha do mundo em número de navios de combate. O crescimento foi impressionante. De não possuir nenhum porta-aviões, o país passou a operar 3 unidades, incluindo o Fujian, o primeiro porta-aviões totalmente desenvolvido na China e equipado com catapultas eletromagnéticas, uma das tecnologias mais avançadas do momento. Além disso, a China vem investindo fortemente em navios de assalto anfíbio do tipo Type 075, capazes de desembarcar rapidamente tropas, blindados e veículos em operações costeiras. Essas capacidades fortalecem diretamente a possibilidade de uma futura invasão ou bloqueio de Taiwan. Curiosamente, a existência desse complexo de treinamento nunca foi tratada como se fosse um segredo. Pelo contrário, sua exposição deliberada aos satélites comerciais transmite uma mensagem estratégica muito clara. É um sinal claro do crescimento do poder tecnológico e militar da China. Essa demonstração de força visa tanto o treinamento operacional quanto o impacto psicológico, influenciar a postura dos rivais, forçá-los a repensar suas estratégias de mobilização e modificar o equilíbrio de poder antes mesmo que um combate seja iniciado. O uso de réplicas de equipamentos militares para treinamento não é uma exclusividade chinesa. Ao longo da história, várias nações utilizaram modelos de navios e aeronaves inimigas tanto para exercícios quanto para fins de enganação militar. O Irã, por exemplo, construiu uma réplica de um porta-aviões americano que foi bombardeado durante manobras navais, com o objetivo de demonstrar sua resistência e testar seus armamentos contra um possível adversário. Os Estados Unidos também empregam réplicas de aeronaves e navios adversários, geralmente dentro dos chamados programas de forças agressoras, utilizados para aprimorar o treinamento de pilotos e marinheiros. No entanto, a escala do complexo de Taklamakan, sua sofisticação tecnológica, o uso de trilhos móveis e os simuladores de radar, além da escolha de alvos que representam os navios mais modernos da Marinha Americana, tornam essa instalação algo singular. Essas estruturas não são simples alvos de treinamento. Elas funcionam como laboratórios onde a China desenvolve e aperfeiçoa cenários para um possível conflito de alta intensidade. As réplicas de navios construídas no deserto chinês são muito mais do que estruturas curiosas perdidas em uma paisagem árida. Elas representam uma estratégia militar avançada, resultado de um esforço contínuo para simular e se preparar para uma guerra tecnológica contra algumas das forças navais mais poderosas do planeta. Visíveis do espaço, essas instalações simbolizam a disputa tecnológica e geopolítica que se desenrola muito além dos mares e demonstram a rápida ascensão das ambições militares chinesas. O deserto de Taklamakan deixou de ser apenas uma vasta região de areia para se tornar um verdadeiro campo de testes onde o futuro do poder naval mundial está sendo moldado. E isso conclui essa análise. Obrigado por acompanhar até o final. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comentar a sua opinião sobre essa situação. Novos episódios chegarão em breve, então não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Até a próxima!